Política monetária. Como a taxa de juros se tornou o principal instrumento de controle da inflação. Desde que o dinheiro adquiriu status de valor fiduciário, os bancos centrais passaram a ter um papel de maior destaque na condução da chamada política monetária, a qual, basicamente, está ancorada em ações de controle na emissão de moeda e, por sua vez, alterações na taxa básica de juros. O que é política monetária? É o conjunto de decisões que controlam a quantidade de dinheiro em circulação na economia, que se dá por meio de alterações nas taxas de juros, e influencia diretamente sobre o custo do crédito, tornando mais difícil que pessoas e empresas consigam financiamentos ou empréstimos bancários para suprir suas demandas financeiras. A política monetária é de responsabilidade exclusiva dos bancos centrais. No Brasil, o Banco Central tem a finalidade de gerir o meio circulante, ou seja, garantir o fornecimento de dinheiro em espécie. Nesse contexto, é importante reforçar que não é a Casa da Moeda a responsável por emitir o volume necessário de dinheiro para circular na economia brasileira, mas sim o Banco Central. Nesse sentido, a Casa da Moeda apenas imprime cédulas ou produz moedas metálicas, de acordo com solicitações da autoridade monetária, que é ele quem controla de fato, quanto em valores nominais, circulará na economia brasileira. O BC também é responsável por garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Nesse sentido, temos de compreender moeda enquanto conceito de instrumento para transações monetárias, destinada à compra e venda de bens ou serviços. Zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, já que o Banco Central também é responsável pela regulação das operações bancárias. Receber o recolhimento compulsório voluntários das instituições financeiras e bancárias. Os depósitos compulsórios também se trata de outro importante instrumento dentre a política monetária, que ajuda no controle de emissão do meio circulante, o dinheiro, na economia nacional. A taxa básica de juro. A Selic é a taxa básica de juro e serve de referência para outras taxas cobradas pelo mercado financeiro de crédito, essencialmente de varejo. Suas iniciais de abreviação se refere a Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Criada em 1979 para gerir a proteção ou a garantia dos títulos de dívida pública, emitidos pelo Tesouro Nacional, passou em 1999 a ser a taxa básica de juro, também como instrumento de controle para emissão de moeda em circulação na economia, visando com isso o controle da inflação. Com menos dinheiro na praça, as transações financeiras se desaceleram, e com isso, ocorre um arrefecimento da inflação, fazendo com que os preços se acomodem ou reduza seu ritmo de altas. O efeito das alterações da Selic na inflação, no entanto, não é imediato. Economistas afirmam que entre 6 e 8 meses, haja algum efeito prático no nível de atividade econômica que afete menor inflação. Ou seja, todas as vezes em que ocorre elevação da Selic, isso compromete o ritmo de atividade, podendo fazer com que os negócios, de um modo geral, percam movimentação, fazendo com que a produção de bens e serviços sejam reduzidas. Desse modo, a inflação cede para patamares aceitáveis ou para dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, preservando parte do poder de compra da moeda nacional, no caso do Brasil, o real. Enfim, política monetária se resume basicamente a controlar a moeda em circulação na economia. Agora, com a confirmação esperada pelo mercado de elevação da Selic em 1 ponto percentual, a taxa básica de juros no Brasil atingiu a marca de 14,25% ao ano. A mesma praticada há 10 anos atrás. A decisão pelo aumento de 1% foi unânime pelos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, composto por 9 membros, incluindo os novos diretores indicados pelo atual governo, além do presidente do Banco Central, que também participa das reuniões do Copom. Regime de metas de inflação. A política monetária, que como vimos, se dá basicamente no controle de moeda em circulação na economia e ocorre por meio de alterações na taxa básica de juros, tendo como base a noção de que o custo do dinheiro é definido pelos juros, além do percentual dos depósitos compulsórios, ocorre com vistas a alcançar as metas estabelecidas de inflação para o ano. A meta de inflação definida pelo próprio Banco Central no Brasil é de 3%, com variação máxima de 1,5% para menos, ou acima, do que é chamado como centro da meta. Ou seja, o teto da meta de inflação tolerada pode chegar no máximo a 4,5%, e o piso estabelecido de 1,5% de inflação ao ano. Portanto, a Selic só chegou a 14,25% porque a inflação brasileira tende a ultrapassar o teto da meta, que é de 4,5% pelo segundo ano consecutivo. O que não seria bom para a credibilidade das instituições econômicas brasileiras, seja o governo, na figura do Ministério da Fazenda, ou o Banco Central, já que a inflação de 2024
foi de 4,83%. O maior problema quando a taxa básica de juros se eleva demasiadamente é que o custo de administração da dívida pública fica ainda mais caro. Só para termos uma ideia, os gastos com juros da dívida bruta brasileira saltaram de 6,52 trilhões de reais em 2023 para 7,31 trilhões de reais em 2024, ou 12,2% a mais, em função exatamente da elevação da taxa Selic, que já vinha ocorrendo desde setembro de 2024. Desse modo, a política fiscal, que é o principal instrumento do governo para controle das contas nacionais que impacta no déficit público, isto é, no prejuízo do governo com relação às suas receitas ou arrecadação de impostos, e consequentemente no nível de dívida soberana nacional, ganha ainda mais relevância. O déficit nominal aumentou muito entre 2023 e 2024, passando de 4,7% do PIB para 8,45% de todo o produto nacional. Talvez este seja o principal motivo que explica o forte ataque especulativo contra o real em relação ao dólar, no mercado de câmbio em 2024, gerando uma desvalorização em torno de 21,82% da moeda brasileira, se considerado o dólar Pitax, calculado diariamente pelo Banco Central, BC, e usado como referência pelo mercado para liquidação de operações financeiras como contratos futuros e de derivativos. O governo, por sua vez, tentou controlar o déficit, aumentando a arrecadação de impostos, mas isso se mostrou insuficiente para conter a escalada das despesas públicas, sempre maiores que as receitas. O pacote de gastos enviado pelo governo ao Congresso e aprovado em dezembro de 2024 basicamente previu mudanças no reajuste do salário mínimo e na concessão dos benefícios de prestação continuada, conhecido por suas iniciais, BPC, algo que ajudou a arrefecer os ânimos do mercado e a reduzir as pressões sobre o real com relação ao dólar. Contudo, os cortes nos gastos anunciados pelo governo e já em vigor são ainda considerados insuficientes por especialistas. Na prática, parte do efeito inflacionário sentido na atualidade é apontado como consequência do aumento dos gastos do governo no ano anterior e que impactou na desvalorização do real frente ao dólar. Para contornar mais esse problema, o governo anunciou redução de impostos sobre produtos da cesta básica, mas sabe que precisará da colaboração dos estados nessa empreitada. Nesse sentido, é importante lembrar outros tipos de gastos que também impactam no aumento do déficit, do endividamento e, por fim, da inflação, que são os gastos tributários, os quais estão relacionados a isenções de impostos, concedidos pelo governo para alguns setores da economia para estimular o crescimento econômico. Ou seja, com menos dinheiro entrando, devido às renúncias fiscais e o aumento dos gastos, o buraco nas contas públicas só se eleva, obrigando o Banco Central a agir por meio do aumento na taxa básica de juros, a Selic, como principal meio para segurar a inflação e manter o valor da moeda.